Você tá aí olhando pra sua boa e velha placa de vídeo e pensando assim, né? Já passamos por muita coisa juntos, mas eu acho que chegou aquele momento de nós nos separarmos. De repente você tá aí com uma RTX 2060, com uma 3060, ou talvez até com uma RTX 4060 e tá pensando assim, ah, que vontade de fazer um upgradezinho. Mas antes de você fazer o upgrade, é sempre bom saber qual upgrade faz mais sentido pra você. Eu resolvi testar aqui toda a série RTX 60, RTX 2060, 3060, 4060 e 5060 pra gente descobrir primeiro, o que evoluiu de uma geração para outra, segundo, qual que é a diferença de performance entre elas, e terceiro, qual que compensa fazer o upgrade. Se você está montando um PC agora do zero, será que compensa pegar uma geração anterior, já ir para a geração nova? Será que esse salto de performance vai valer a pena mesmo? Eu testei todas as placas em jogos, testei com as tecnologias DLSS, Ray Tracing, Upscaling, rodando com tudo no Ultra, com jogos diferentes, para você não ter nenhuma dúvida na hora de fazer o seu upgrade. E mesmo para você que está pensando em montar o PC do zero, esse aqui provavelmente é o line-up que você mais está de olho. A série 60 da NVIDIA é a série mais popular que tem no mercado, e isso é comprovado pela Steam. Não, a Steam não vende placa de vídeo, mas ela consegue puxar o relatório de hardware, e se você olhar as placas mais populares, as placas da série 60 vêm liderando desde que, bom, eu não sei desde quando, mas desde quando eu lembro de ter olhado lá, desde a série 10, elas são as líderes. Provavelmente antes também, mas eu só lembro da série 10. E não é à toa que essas placas são as mais populares, elas sempre estão num custo-benefício interessante, e elas atendem a maioria do público, nomeadamente na resolução Full HD, ou nas resoluções que eram mais populares na época. Mas já tem algum tempo que essas placas elas são focadas para Full HD. Não quer dizer que não dá para você rodar em outras resoluções mais altas ou mais baixas que seja, mas essas placas são realmente focadas para Full HD. E agora com a chegada da RTX 5060, muita gente está em dúvida se vale a pena fazer esse upgrade. Afinal, você já está de RTX, né? Você já tem acesso aí aos recursos, já tem acesso à tecnologia de Ray Tracing e tal. Mas a verdade é que os jogos vão ficando cada vez mais exigentes e aí a gente vai em algum momento precisar atualizar o hardware. A dúvida é, já precisa atualizar o seu hardware? Pois é, para tentar responder essa pergunta e para tirar algumas dúvidas, eu comparei todas as placas aqui do lineup desde a série RTX 20. É interessante que a série RTX 20, obviamente ela teve outras placas, todas as linhas tiveram variações, mas a gente vai se focar aqui no modelo base. A gente teve a 2060 e a 2060 Super. Eu não tô colocando a 2060 Super aqui no comparativo, tô colocando somente a placa base. A 2060 Super, para você ter uma ideia de performance, ela vai estar ali na casa de uma RTX 2070. Então, claro, tem mais performance do que a 2060 e ela tem mais VRAM também, vai de 6 para 8 GB. Além da 2060 de 6 GB, eu estou comparando aqui a RTX 3060 de 12 GB. É bom lembrar que teve outra versão da RTX 3060 que tinha 8 GB, não é ela que está aqui na conversa. Essa daqui foi a primeira placa a ser anunciada, né? A primeira a ser lançada e foi a placa mais popular, é a mais comumente presente nos sistemas. Eu estou comparando também com a RTX 4060, estou utilizando aqui o modelo Asus Dual. Essa daqui é a 4060, porque a 4060 não teve outras versões. Claro, não confundir com as versões TI, porque a gente teve aí, por exemplo, a 3060 Ti e a 4060 Ti, e nós temos a 5060 Ti em duas variações. Então, a 5060 é uma coisa, a 5060 Ti é outra. Pô, mas as duas são 5060? Eu não entendi esse negócio. Pois é, a TI, o TIzinho na frente que vem de Titanium, que é uma homenagem a um supercomputador da NVIDIA, é meio que uma versão mais poderosa da 5060. Então, ela não é exatamente a mesma placa, porque normalmente ela nem compartilha a mesma GPU. Ela é uma GPU mais forte, normalmente, e ela é uma placa voltada para resoluções mais altas. Então, ela não é uma placa exatamente para Full HD, ela tem sempre sido uma placa para Quad HD. Mas se todas elas são RTX, todas elas são RTX da série 60 e todas elas são para Full HD, então acho que não tem muita diferença, né? Só que tem bastante diferença. Sim, todas as placas têm os mesmos recursos básicos ou o mesmo suporte, que é o suporte ao DLSS e ao Ray Tracing. O DLSS que se manifesta por diversos recursos. É isso que às vezes gera confusão na cabeça da galera. O DLSS, ele não é só um recurso, ele é um conjunto de recursos. E cada placa ou cada geração tem acesso a diferentes níveis desses recursos. Já o Ray Tracing é uma coisa só, é uma tecnologia disponível. O Ray Tracing, todas elas têm suporte, mas claro, varia de geração para geração qual que é o poder bruto para você conseguir rodar o Ray Tracing, que é um recurso que exige bastante. Mas vou deixar para depois os comparativos para falar para vocês sobre quais as diferenças de tecnologias e recursos. Então fica aí no vídeo, aproveita e deixa o like aí, se inscreve no canal, clica no sininho aí e já diz qual placa que você tem agora que você está pensando em fazer upgrade. Aproveita agora, porque depois, na hora que pegar os testes, vai ser meio
meio puxado. Então, já que eu não vou falar de recursos, nem de diferenças tecnológicas e tudo mais, eu não vou me aprofundar muito aqui em arquitetura, nem nada do tipo. Aqui vai ser um guia mesmo para você que tá querendo comprar ou fazer um upgrade para entender a diferença de performance. E para entender a diferença de performance, a gente precisa fazer teste, né? E aí os testes que a gente fez aqui foram em Full HD, com vários jogos, várias engines diferentes pra gente entender qual que é a performance média dessas placas e a diferença entre elas, qual que foi a evolução de uma geração para outra e você entender quanto que você ganha saindo de uma geração para outra. Se eu fizer upgrade de uma 2060 para uma 4060 ou de uma 3060 para uma 5060, para entender quanto que eu vou ganhar e em quais áreas. Os testes aqui foram feitos na nossa bancada com o Ryzen 7 9800X 3D, 48 GB de memória Corsair Dominator 6000 MT. Para refrigeração, utilizamos um Corsair H150i de 360mm e para o armazenamento um SSD de 4 TB da Corsair. A fonte utilizada é uma HX 1500i da Corsair e a placa-mãe é uma X870E. Você deve ter percebido que é meio parrudo, né? Você não precisa de nada disso para rodar uma RTX 20, 30, 40, 50, 60. Você pode montar com configurações bem mais básicas. Mas essa é a metodologia correta para a gente não limitar as placas em nenhum sentido. Os modelos utilizados aqui são a RTX 2060 de 6 GB, esse aqui é o modelo Founders Edition, a RTX 3060 é o modelo de 12 GB, a RTX 4060 é o modelo Asus Dual e a RTX 5060 é o modelo Asus TUF OC. Lembrando que ela tem um pequeno overclock de fábrica, esse aqui é o único modelo que a gente tem com overclock, mas é um overclockzinho bem de leve, tá? Não vai afetar a sua percepção de julgamento para comprar a placa, vai ser uma diferença bem pequena de modelos mais básicos, tipo um Asus Dual, por exemplo. Então vamos pegar direto a performance, porque eu quero mostrar para vocês alguns resultados bem interessantes. Eu vou começar aqui pelo Alan Wake 2, Alan Wake que é um jogo bem pesado, né, um AAA moderno, e aqui a gente tem os resultados rodando no preset PlayStation 5 qualidade. O que é isso? Eu vou rodar no PlayStation 5? Não, calma galera. Esse aqui é um preset que ele meio que imita a qualidade do PlayStation 5, que você teria de qualidade visual no final, mas claro que no PC a gente vai rodar com mais FPS, se você tiver poder de processamento para isso. A RTX 2060 fez média de 46 e mínima de 36, o que é bem difícil, já não dá para você considerar que tá jogável. A 3060 fez média de 60 e mínima de 51, que tá bom para essa média, né? 60 de média, a mínima ficou um pouco abaixo do ideal. A 4060 já consegue empurrar acima dos 60 FPS com média de 68 e mínima de 58, mas só a 5060 consegue entregar uma média bem estável, né? 91 de média e 76 de mínima. E para a RTX 2060 isso dá basicamente metade da performance da RTX 5060. Mas é claro que você vai jogar Alan Wake, você quer jogar com Ray Tracing, né? Ligamos o Ray Tracing no médio e aí a 2060 ela deixou a sala. Pois é, ela foi para uma média de 12 e mínima de 11. A 3060 fez média de 21 e mínima de 19 e a 4060 média de 32 e mínima de 22. A 5060 também não consegue empurrar esse jogo com Ray Tracing sem nenhum tipo de auxílio, média de 41 e mínima de 32. Mas já dá para considerar que tá numa média mais console, ou seja, já tá mais perto do que seria um PlayStation 5 rodando no modo qualidade, mas com performance, enfim, você entendeu. Nenhuma das placas roda o jogo só no Ray Tracing, mas a gente não ia esperar disso de placas de entrada. Porém, a diferença da 2060 para 5060 aqui é brutal. A diferença chega na casa dos 71% na média. É muita coisa. Da 4060 para 5060 ficou mais ou menos dentro daquela média ali, né? 25, 22% de diferença, que a gente já tinha na rasterização, fica muito próximo aqui no Ray Tracing. Mas se a gente tem o DLSS, por que não usar? Aliás, só para diferenciar para vocês, o DLSS é o upscaling, quando a gente fala DLSS, a gente está acostumado a falar porque foi o primeiro recurso que veio com o DLSS. Mas a gente tem vários outros recursos. Aqui a gente vai se referir ao DLSS como o upscaling e ao frame generation. O upscaling ele vai te dar mais performance, porque ele vai pegar o jogo, renderizar numa resolução mais baixa, pesar menos na placa de vídeo, e aí ele vai fazer um upscaling, ou seja, ele vai trazer a qualidade para a resolução final do seu monitor, utilizando a inteligência artificial. E isso vai trazer mais performance. Já o Frame Generation, ele vai aumentar a fluidez, ou seja, quando o jogo tá meio engasgando, dando aquelas cortadas que não tá entregando frame suficiente e você não tem mais recurso, você pode simplesmente adicionar isso para fluidez. Ah, eu tô ali já na casa dos 50 FPS, mais ou menos, ou eu tô com bastante FPS e quero adicionar mais fluidez para o jogo ficar liso, não dar aquelas travadinhas, você pode adicionar o Frame Generation. Um vai dar performance e o outro vai dar mais fluidez. Mas quando a placa não dá conta, a gente sempre tem o auxílio do DLSS. É legal que ver que a 2060, por exemplo, ainda tem o auxílio do DLSS, mas não consegue empurrar ali próximo dos 30 FPS. Na verdade, ficou em 22 de média e 19 de mínima. É bem melhor do que 12 de média e 11 de mínima, né? Mas ainda continua sendo bem abaixo. A 3060 já consegue entregar uma performance mais de console, 37 de média, 30 de mínima, dá pra você travar nos 30 FPS. A 4060, média de 52 e mínima de 38, não consegue exatamente chegar nos 60 FPS, mas já tem uma média mais estável, dá pra travar ali na casa dos 50 ou 45 FPS, tem uma performance legal. E a 5060, média de 66 e mínima de 52. Então a média já consegue ser acima de 60 FPS,
FPS e a mínima ficou um pouquinho abaixo. É claro que você pode diminuir a qualidade em todos eles ou diminuir os recursos de Ray Tracing, mas a diferença entre elas deve permanecer mais ou menos a mesma que você viu aqui. Então se trata mais de uma diferença percentual de performance. Então a gente tem ali a 2060 fazendo 33% da performance de uma RTX 5060. Então uma diferença bem grande da primeira para a última geração de RTX. E olha que saindo de uma 3060 você ainda teria uma diferença ali na casa de 44% na média. Aliás, eu quero deixar uma ressalva. Eu tô aqui testando no DLSS modo qualidade, mas com a atualização do modo Transformer pro DLSS, você consegue rodar até de forma mais agressiva o upscaling, ou seja, dá pra você rodar ali talvez no modo balanceado e ainda assim conseguir uma qualidade final melhor se você optar pelo modo Transformer no DLSS. Mas aqui a gente tá colocando pra padronizar tudo no modo qualidade. Esse aqui seria tipo o pior, melhor cenário possível. Ou seja, o melhor cenário possível pra qualidade, mas o pior pra performance. Ainda tem margem pra você ganhar mais performance aqui. Só que tem em mente, se você ganhar numa 2060, você também vai ganhar numa 5060 performance. Então, é só pra vocês entenderem a diferença percentual. E agora sim surge aquela diferença de níveis de recursos presentes em cada geração. A série RTX 20 e a série RTX 30 não tem suporte ao Frame Generation ou Multi-Frame Generation. Então elas não conseguem fazer nada por aqui, a não ser que tenha alguma outra solução tipo FSR ou ZSS. Aqui nós utilizamos só o DLSS, a qualidade final é diferente, tá? Isso é importante dizer, se você utilizar outra ferramenta não vai ser igual à qualidade final de utilizar um DLSS. Mesmo que você utilize numa 5060, por exemplo, o DLSS ainda vai ter uma qualidade final superior. Liga no Frame Generation, a 4060 fez média de 87 e a 5060 113. Então, você ligando o Frame Generation vai adicionar mais fluidez, principalmente para casos onde você já está ali bem próximo dos 60 FPS. A diferença do Frame Generation na 4060 para 5060 ficou ali na casa dos 23%. Partindo agora para o Call of Duty Black Ops 6, dependendo de quando você está assistindo, já saiu outro jogo já da franquia, mas por enquanto a gente está no Black Ops 6. A gente testa aqui com o benchmark no preset Ultra e rodando lá o benchmark do modo multiplayer. Então já dá para você ter uma ideia de como que é no Warzone também. Rodando com preset Ultra, a 2060 fez média de 56 e mínima de 41, 3060 média de 74 e mínima de 56 e a 4060 média de 111 e mínima de 82. Curiosamente, é basicamente a mesma performance da RTX 5060. Por algum motivo, a série 50 não se saiu muito bem nessa engine. Talvez na próxima versão do jogo seja melhor, mas aqui a diferença da 4060 para 5060 não é muito grande. Na verdade, é bem pequena, dá até dentro da margem de erro. Ah, mas eu não jogo no Ultra, eu quero mais FPS. Dá para você usar o DLSS. Aí, utilizando o DLSS aqui para upscaling, a 2060 vai para a média de 59 mínima de 44, que é bom, pelo menos estaria na casa de 60, mas a mínima ainda é 44. A 3060 fez média de 80 e mínima de 61, já melhora bastante, né? E a 4060 média de 122 e mínima de 90, enquanto que a 5060 faz média de 121 e mínima de 92. De novo, as duas se mantêm basicamente com a mesma performance. Agora, eu não preciso disso aí, Robson, eu jogo o jogo competitivo. Ah, é? Então vamos dar uma olhada aqui no CS2, será que muda muita coisa? E a resposta é, depende do ponto de vista, porque assim, na média, a 2060 fez 216 rodando no alto e mínima de 114, que pra muita gente tá bom, né? A 3060 fez média de 250 e mínima de 124, que pra muita gente ainda tá bom. Mas a 4060 fez média de 292 e mínima de 163. E a 5060 média de 359 e mínima de 191. Eu quero chamar atenção principalmente para as mínimas aqui. As médias elas variam de acordo com mapas ou com benchmark, mas as mínimas são muito importantes porque elas geram estabilidade no jogo. Ou seja, você não vai ter aqueles momentos que você vai virar para pegar o inimigo e de repente dar uma enroscadinha, dar aquela queda brusca de FPS em alguma situação específica e prejudica a sua gameplay. De volta agora aos jogos mais pesados, Cyberpunk 2077. Eu tenho certeza que você que tá aí com uma 2060 ou com uma 3060 deve ter sofrido bastante para rodar ou nunca viu o jogo inteiro. Será que se fizer um upgrade vai resolver? Bom, rodando com tudo no preset Ultra, a 2060 faz respeitáveis 60 FPS de média e 52 de mínima. A 3060 faz média de 70 e mínima de 59. A 4060 média de 79 e mínima de 67. E aqui a 5060 ela simplesmente atropela, faz média de 109 e mínima de 88. Mas Cyberpunk é um jogo que merece rodar com Ray Tracing. Quem já jogou já viu que com Ray Tracing, bom, se você tá jogando com uma 2060, talvez você não tenha visto. Porque com a 2060, rodando com Ray Tracing no Ultra, ela vai para 16 de média e 11 de mínima. Aqui já entra, obviamente, em questão a quantidade de VRAM. A gente só tem 6 GB na RTX 2060, que claramente para vários jogos já não é mais suficiente, principalmente para jogos AAA. Mesmo em alguns casos, 8 GB já não vai ser suficiente e você pode precisar fazer alguns ajustes. Mas no caso aqui do Cyberpunk 2077, mesmo com os modelos de 8 GB como a 4060 e 5060, a gente conseguiu rodar. A performance da 3060 foi de 31 na média, 25 na mínima. A 4060, 37 na média e 30 na mínima. E a 5060, média de 47 e mínima de 38. A diferença aqui foi bem mais brutal. Isso porque foi 66 na média, a diferença em relação a 2060 e maior ainda na mínima, porque a mínima foi ainda pior na 2060. Para as outras foi mais equilibrado, né, a diferença de performance, você vê que as barrinhas estão bem estáveis, a média e a mínima, a diferença percentual é a mesma. Claro que tem o DLSS para vir ao resgate, a gente está utilizando aqui o DLSS no modo qualidade, a 2060 consegue recuperar um pouco dos horríveis FPS que ela tinha, ou
chegou a encontrar, alguns que ela nunca fez, mas ainda é 24 na média e 15 na mínima. Para vocês terem uma ideia, a 3060 já é um salto absurdo, porque a 3060 faz média de 50 e mínima de 41, e a 4060 faz média de 61 e mínima de 49. A 4060 já seria ali, eu diria que a mínima para você rodar com essas configurações. Claro que você pode forçar mais a mão no DLSS, mas ainda assim você vai ter ganho nas outras placas, principalmente na 30, 40 e 50. Na 2060 vai ser bem difícil você conseguir encontrar. A 5060 fez média de 74 e mínima de 60, que eu diria que tá perfeito aqui, 74 e 60 de mínima, ou seja, tá bem mais estável o jogo. Abaixo do 60 você já consegue sentir aquelas quedas, porque vai ser justamente os momentos que o jogo vai dropar para baixo dos 60 FPS. E aqui a diferença da 2060 para 5060 ainda continua enorme. É um bom salto, pelo menos, né? Não é muito boa notícia para quem tá na 2060, mas para quem vai fazer um upgrade é bom. E mesmo se você vá para uma 3060, já vai ser um salto muito grande para uma 4060. E em relação a tecnologias, de novo, a RTX 2060 e a 3060 não possuem suporte a Frame Generation ou Multi-Frame Generation. Então a 4060 ela faz 101 frames e a 5060 faz 125, aumentando a fluidez. E isso é importante nas duas placas, porque as duas já estão numa quantidade de FPS que permite que esse recurso funcione de forma muito boa. Outra qualidade que a gente tem aqui é o Path Tracing, que a gente nem testou nessas placas na 3060 e na 2060, porque primeiro que elas iam rodar muito mal, e segundo que elas não têm suporte ao Frame Generation ou Multi-Frame Generation para conseguir dar uma fluidez quando você tá ali no FPS, que é o limite da placa. E foi o que aconteceu, que a 4060 tá ali na casa dos 65 FPS com o Frame Generation e a 5060 na casa dos 79. Então, eles estão perto de um frame, uma constância de frame mais jogável, aí com o Multi-Frame Generation você consegue deixar ele de forma mais fluida. E aqui a diferença continua na casa dos 18% da 4060 para 5060. O que eu quis mostrar para vocês aqui também é o Multi-Frame Generation. E é importante esse gráfico para vocês não se confundirem quando vocês verem aí testes mostrando Frame Generation e tal, com barras enormes. O que acontece aqui? É claro que a 5060, por exemplo, ela tem o Multi-Frame Generation, que é a possibilidade de você gerar mais do que um frame por inteligência artificial para aumentar os frames que são apresentados e aumentar a fluidez. Isso vem com um custo de latência, ou seja, aumenta um pouco aquele tempo de resposta que você tem entre o clique do mouse e a imagem aparecer para você, então em alguns casos você pode sentir que o jogo está um pouco mais lento, mas quando você está com uma taxa de FPS bem alta, você pode utilizar até 4x no Multi-Frame Gen. Tem o 2, o 3 e o 4, que é justamente o que eu estou mostrando aqui para vocês, que é basicamente isso. Ele vai adicionar 1, 2 ou 3 frames gerados por inteligência artificial, o que somado ao frame base gerado por rasterização vai contabilizar ali os 2, 3 ou 4 frames. E aqui você consegue ver, por exemplo, a 4060 ela só tem suporte ao Frame Generation, ela fica presa no 65. A RTX 5060 tem o Multi-Frame Gen 2x, 3x e 4x, então vai para 79, 116 e 147. Esse é um recurso interessante para você que tem monitor com alta taxa de atualização. De repente você já tá com uma performance legal, mesmo assim, eu já tô com 100 FPS, mas teu monitor é 165, 200 Hz, que seja, você pode ligar o Multi-Frame Generation para equalizar com a quantidade de frames que o seu monitor suporta, ou a quantidade de taxa de atualização que o seu monitor suporta, e aí você pode conseguir uma fluidez maior. Partindo agora para um jogo bem pesado, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. A 2060 fez 18 de média e 13 de mínima, o que dá para claramente dizer que é injogável. A 3060 consegue rodar na casa dos 29 de média e 21 de mínima, a 4060 não faz muito melhor, 34 de média e 24 de mínima, e a 5060 que sai melhor, média de 45 e mínima de 32. Não preciso nem dizer que nesse preset nenhuma das placas está jogável, né, tá abaixo de 60, mas se você diminuir a qualidade você vai conseguir um ganho proporcional em todas as placas. Talvez não na 2060 porque tá sofrendo ali. E se ligar o Ray Tracing então, eu fiquei surpreso da 2060 conseguir rodar, média de 8 e mínima de 5. É um slideshow basicamente, né, uma apresentação de PowerPoint. A 3060 faz média de 24 e mínima de 18, a 4060 média de 28 e mínima de 20 e a 5060 média de 37 e mínima de 27. De novo, você pode diminuir a qualidade e você vai ter um ganho proporcional em praticamente todas as placas, com exceção da 2060, provavelmente por questão de VRAM também. Tem o DLSS, mas o DLSS não faz milagre. Na verdade, até piora um pouco a performance na 2060 e agora ela sai de slideshow para GB. E a 3060 fez média de 35 e mínima de 26, 4060 média de 42 e mínima de 31 e a 5060 média de 54 e mínima de 39. Então, como eu falei, você pode forçar de novo a mão na qualidade, mas quem tá mais próximo de já chegar nos 60 FPS é a 5060. A 4060 você vai ter que forçar bastante a mão para ela chegar a retirar ali quase 20 FPS de diferença. Então você vai ter ganho aumentando ali a intensidade do DLSS, né, ou diminuindo a resolução nativa que ele vai fazer o cálculo para subir para a resolução nativa, porém isso vai ser proporcional nas outras placas. Então se você vai ali de repente coloca no modo balanceado na 5060 já pega 60, 70 FPS, nas outras você vai ter que forçar um pouquinho mais, botar talvez no modo performance.
E aqui é meio bizarro, né? Mas se você estiver saindo de uma 2060 para uma 5060, o ganho pode ser ali, né, bem grande. E esse é outro jogo que suporta também o Frame Generation. Então, por exemplo, você tá ali com 40, 50 FPS, já dá para ligar o Frame Generation e dar mais fluidez. Aqui a 4060 vai para 72 frames e a 5060 vai para 90 frames. As outras duas placas não suportam o DLSS Frame Generation. Voltando para os jogos competitivos, você só quer jogar um Fortnite de repente? Compensa? Bom, a 2060 ainda consegue entregar uma performance legal, média de 78 e mínima de 64 no preset alto, não é nem no ultra, né, também é um jogo mais competitivo. Se você quiser jogar mais bonito, aí já vai cair para baixo dos 60. A 3060 também tá sobrevivendo bem, média de 100 e mínima de 85, a 4060 média de 123 e mínima de 106, e a 5060 média de 149 e mínima de 118. Mantendo o preset alto, mas indo agora pro DLSS no modo qualidade, aqui a 2060 consegue ganhar uma performance legal, 98 de média, 83 de mínima, 3060 média de 125 e mínima de 107, 4060 média de 157 e mínima de 132 e a 5060 média de 181 e mínima de 134. É curioso que manteve a mesma mínima, né, a 5060. Então, algumas das características que vai de uma geração para outra que não escalou bem nesse jogo. Agora pegando um port do console, o Horizon Forbidden West rodando com preset alto, 2060 média de 35 e mínima de 28, RTX 3060 média de 55 e mínima de 49, 4060 média de 61 e mínima de 51 e a 5060 média de 71 e mínima de 58. 4060 e 5060 conseguem chegar bem mais próximo dos 60 FPS, na verdade a 5060 faz uma mínima muito boa, né, de 58, e a 4060 teria uma média boa, mas a mínima ainda tá abaixo dos 60 FPS. E me surpreende a 2060 conseguir rodar, né, é um jogo bem pesado. Mas a gente tem o DLSS para dar uma forcinha aqui para ganhar mais performance. E a 2060 daí ela perde performance. É porque ela já tava no limite mesmo, inclusive VRAM aqui já começa a ser um problema nesse jogo, e aí o DLSS não faz muito milagre. A 3060 fez média de 68 e mínima de 61, 4060 média de 75 e mínima de 56, e a 5060 média de 86 e mínima de 55. E aqui a gente vê uma situação bem interessante, onde a 5060 e a 4060 tem menos performance de mínima do que a 3060. E isso se dá por conta da quantidade de VRAM. A gente tem 12 GB na RTX 3060, 6 GB na 2060 e só 8 GB na 5060 e na 4060. Então, nesses cenários pode fazer diferença. Aí você vai ter que mudar alguma coisa em relação às texturas. Então, as texturas você vai ter que diminuir para conseguir ganhar um pouquinho mais nas mínimas, mas o restante da configuração você pode manter mais alta. E aí, por conta disso, a 3060 tem uma mínima melhor. Você precisaria fazer alguns ajustes para conseguir chegar na mesma mínima ou em mínimas melhores com a 4060 e a 5060. E por conta disso, a 3060 consegue ser 11% melhor nas mínimas, mas ainda assim perde na média, porque na onde não faz diferença a VRAM, as outras placas ainda continuam sendo mais fortes. E o Horizon Forbidden West também tem um Frame Generation, e aí a 4060 fez média de 98, com a 5060 fazendo média de 120 frames. Então você consegue ganhar mais fluidez ligando aqui o Frame Generation, que não está disponível na 3060 e na 2060. Indiana Jones and the Great Circle é um jogo bem pesado, e aqui a 2060 ainda consegue rodar média de 38 e mínima de 24 no Ultra, 3060 média de 58 e mínima de 50, tá legal, tá bem na casa dos 60 FPS, ali, apesar das mínimas estarem baixas, 4060 média de 71 e mínima de 62, e a 5060 média de 76 e mínima de 64. No Starfield, a 2060 fez média de 28 e mínima de 24, que é um FPS meio console ali, né? A 3060 fez média de 37 e mínima de 31, que ainda continua na casa do console, mas bem mais estável, e a 4060 já começa a sair daí fazendo a média de 48 e mínima de 40, e quem chega na média de PC é só 5060 com média de 57 e mínima de 48. Então se você quiser jogar esse jogo no Ultra, na casa dos 60 FPS, você vai ter que partir para uma série 50. Mas a gente tem o DLSS para tentar dar uma ajuda. E ajuda, mas a 2060 ainda continua na casa dos 30 FPS, com 32 de média e 27 de mínima, 3060 média de 43 e mínima de 35, 4060 média de 55 e mínima de 46, e a 5060 média de 66 e mínima de 44. E já que não tem mais aonde tirar, a não ser diminuir a qualidade ali no DLSS, a gente vai pro Frame Generation. A 4060 faz 88 de média e a 5060 faz 109 de média. Então a gente consegue ganhar mais fluidez ali. Apesar de estar muito próximo dos 60 FPS com as duas, até nas mínimas, você consegue ganhar mais fluidez. Outro jogo bem pesado, Star Wars Outlaws. Aqui a 2060 fez média de 27 e mínima de 21, rodando com tudo no Ultra. 3060 média de 33 e mínima de 27. 4060 média de 41 e mínima de 34. E a 5060 média de 51 e mínima de 41. De novo, nesse preset nenhuma delas consegue rodar a 60 FPS, mas você já consegue ver a diferença percentual de performance entre elas. Se você diminuir a qualidade, você vai ganhando performance em todas. Então, o FPS aqui é só um número. Então, presta atenção no percentual, porque a diferença ficou ali de novo próximo dos 50% de uma 2060 para uma 5060, e mesmo de uma 4060 para uma 5060, 20% na média. Utilizando o DLSS no modo qualidade, a 2060 faz média de 36 e mínima de 28, já tá bem mais jogável ali na casa dos 30 para você travar. 3060 média de 46 e mínima de 37, 4060 média de 58 e mínima
mínima de 45, e a 5060 média de 69 e mínima de 52. Mesmo com ganho na 2060, a diferença continua na casa dos 50% ali em relação a uma 5060, e de uma 3060 na casa ali dos 30-33%. O jogo também tem o Frame Generation, ou seja, dá para você adicionar fluidez na 4060 e na 5060, que vai para 96 e para 114 FPS respectivamente. The Last of Us Parte 2, aqui rodando com um preset muito alto, a 2060 fez média de 49, mínima de 43, 3060 média de 67, mínima de 58, 4060 média de 79, mínima de 67 e a 5060 média de 97 e mínima de 82. A gente tem o DLSS para dar uma ajuda, aqui a 2060 vai para 55 de média, mínima de 48, já chega próximo de ter uma performance jogável, a 3060 média de 80 e mínima de 68, 4060 média de 97 e mínima de 81 e a 5060 média de 113 e mínima de 96. E de novo, mesmo aumentando a performance, o ganho é meio que proporcional ali entre as placas. E depois desse tanto de teste, eu entendo se você precisa tomar uma água. Calma, toma uma água que eu vou explicar para vocês. Se você não entendeu muito bem o que isso quer dizer que a 2060 ela sobreviveu bem ao tempo. Mas aparentemente já tá na hora dela fazer um upgrade. Porque aqui eu tenho a média e as mínimas dos jogos, e aqui a gente consegue ter uma média global. A 2060 tem uma média de 59 FPS mínima de 42, ou seja, ela sobreviveu bem, mas claramente já dá pra ver que as mínimas dela sofrem bastante. Isso pode estar relacionado à falta de VRAM e pode estar relacionado à própria performance da placa. Os jogos têm ficado cada vez mais exigentes, mas a gente tem um mix aqui de jogos mais pesados e mais leves. A 3060 sobreviveu bem, média de 76 e mínima de 56. A 4060 média de 92 e mínima de 69, e a 5060 média de 110 e mínima de 80. A 3060, as mínimas dela já, em alguns casos, já cai abaixo dos 60 FPS, o que prejudica bastante a experiência. A 4060 ainda consegue manter na maior parte dos casos acima dos 60 FPS, mas também já tem casos que cai. E a 5060 também. Bom, é importante lembrar que esses são os jogos em rasterização. O que é em rasterização? Sem utilizar o DLSS, sem utilizar o Upscaling, Frame Generation, ou mesmo sem utilizar o Ray Tracing. Mas se a gente pegar aqui a média percentual, vai muito de acordo com o que a gente viu em vários testes. Então, da 2060 para uma 5060, a diferença é na casa dos 50%, 3060 para 5060 na casa dos 30%, e de uma 4060 para uma 5060 na casa ali dos 16%. Então eu diria que essa diferença aqui da média global, ela reflete bastante o que a gente viu nos testes. Mas se a gente for olhar para Ray Tracing, a coisa é bem mais complicada, porque a 2060 hoje claramente já não é mais uma placa para Ray Tracing. Ela não consegue rodar os jogos, principalmente com detalhes altos, com uma boa média de FPS. A 3060 ainda consegue tancar, mas você vai ter que abrir mão de vários recursos em qualidade para conseguir chegar numa performance boa. A 4060 consegue, mas para segurar na casa dos 30 FPS, as mínimas já são prejudicadas e também vai precisar fazer concessões. A 5060 também não é uma placa para você rodar nativamente com Ray Tracing sem a ajuda do DLSS, mas ela já parte de uma média de FPS bem melhor, com 41 e as mínimas acima dos 30 FPS, próximo, mas ainda assim acima dos 30 FPS. E a diferença de performance no Ray Tracing de uma 2060 para uma 5060 é ainda maior, na casa dos 70%. E as 3060 para 5060 na casa ali dos 40%, enquanto que a 4060 para 5060 na casa dos 22%. Ah, Robson, mas eu tô com medo de comprar essa placa aí e de repente não dá para encaixar no meu sistema. Eu tenho uma 2060, não sei se vai dar conta. Bom, tem alguns pontos importantes. O primeiro que eu quero ressaltar aqui é em relação aos requisitos para fonte. Você vai encontrar 2060, 3060, 4060, 5060 com diferentes requisitos para fonte, porque de repente você tem um modelo diferente. Por exemplo, aqui eu tô com o modelo Asus TUF. Ele é um modelo Triple Fan, é um modelo bem mais parrudo, com uma construção muito mais parruda do que um modelo Founders Edition, por exemplo. Você consegue ver visualmente. Mas por que tem essas melhorias em relação aos modelos de referência? Bom, basicamente, conforme você sobe do modelo de placa, eu tenho aqui, por exemplo, uma Asus Dual, uma 4060, e esse aqui é um Triple Fan contra um Dual Fan. A diferença entre eles não está necessariamente na performance. A performance, o ganho vem por conta do chip. Então, mesmo que fosse o contrário, essa aqui fosse uma 40 e essa aqui fosse uma 5060, a diferença não é por conta de ter mais ou menos fãs, mas sim por conta da GPU que tá lá. O que muda é que se você pegar um modelo de referência, um modelo mais simples, de repente pega um Asus Dual, compara com o Asus TUF, é que além de ter uma fan a mais, ele vai ter uma construção mais robusta, o que vai resultar em uma performance mais estável com uma temperatura e nível de ruído menor. Não necessariamente só a temperatura, porque inclusive aqui eu comparei a temperatura, né? E vocês podem ver que não é tão diferente. A 5060, por exemplo, ela deu um pico ali de 67 graus, a 4060 deu um pico de 62. Fala, nossa, mas essa daqui ela foi mais fria, enquanto que uma
uma 3060 fez 69 e uma 2060 71 graus. Acontece que quando você tem uma construção dessa, você não precisa de um nível de ruído mais elevado, o que muda de uma placa para outra. Então, cada projeto é um projeto. Normalmente as placas que têm uma construção mais elevada, de uma qualidade mais elevada, que custam mais, elas trazem alguns recursos adicionais, como por exemplo ter um dual BIOS. Então, se você quiser fazer overclock, brincar com overclock, você pode fazer o chaveamento dual BIOS. E claro, a qualidade de construção. Uma 4060 ou uma 5060 dual já é uma boa placa, mas se você pegar uma TUF, ela vai ser uma placa com uma construção ainda mais robusta e que vai ter um nível de ruído menor. Não necessariamente a temperatura, porque a fabricante pode simplesmente optar por manter uma temperatura dentro dos níveis de operação normal, só que com um nível de ruído muito baixo, o que significa você praticamente não ter as fãs rodando, muito mais silencioso. Com uma dissipação que às vezes é até passiva, nem liga as fãs direito, porque está tendo uma carga que a própria construção da placa em heat pipes e dissipadores já consegue dar conta. Agora, você está se perguntando em relação a consumo e a fonte de alimentação vai dar conta? Sim, a sua fonte de alimentação vai dar conta. Mesmo que você pegue um modelo mais parrudo, que pode ter uma exigência um pouco maior de fonte, normalmente na casa dos 550, 600 watts você vai estar super tranquilo. Inclusive, para algumas das placas aqui, até para 500 watts daria. Claro que isso depende do restante do seu sistema e de você ter uma fonte de alimentação de qualidade, independente de ser 500 ou 600, 650 ou mais, uma fonte de qualidade com boas certificações. Inclusive, tem uns links aqui na descrição para quem quiser conferir algumas fontes. Pô, Robson, mas o meu sistema é mais antigo, eu não tenho um PC super poderoso com uma 9800X 3D. Será que vale a pena eu fazer upgrade? Bom, fazer um upgrade do sistema é sempre uma dúvida, porque às vezes você fala assim, pô, vou fazer upgrade de placa de vídeo, porque eu vi o ganho da 2060 para 5060, eu vou ganhar coisa de 50%. E claro, é bastante coisa, mas você precisa considerar o restante do seu setup. Não adianta nada você fazer um upgrade se o seu CPU não dá conta. Se você já está tendo um gargalo com a RTX 2060, 3060 ou 4060, só vai piorar com uma placa de vídeo mais forte. Por quê? Porque você vai colocar mais dinheiro, mais performance e vai ter zero resultado de FPS e pode piorar a sua situação de gargalo. Então você vai ter um hardware mais poderoso ainda, você vai estar utilizando menos ainda do que você já utilizava. Para fazer upgrade aqui, você precisa considerar se você já tem a fonte suficiente, se você já tem uma 2060, 30, 4060, você vai conseguir fazer upgrade para 5060 tranquilamente. Se você tem um sistema que vai conseguir extrair a performance extra, se o seu gargalo é a placa de vídeo, mas como é que eu descubro isso? Dá uma olhada nos testes que a gente fez de CPU e vê se o seu CPU consegue empurrar pelo menos uma performance parecida com uma RTX 5060, 4060, 3060, seja lá qual for que você pense em fazer upgrade. Se você está vendo que tem uma margem sobrando de performance, você pode fazer esse upgrade e vai ganhar mais performance. Uma boa forma de descobrir isso normalmente é diminuir a qualidade gráfica, porque daí você tira a placa de vídeo como um limitador e vê, será que meu sistema consegue empurrar se for uma qualidade mais baixa? Isso não é uma matemática perfeita, porque o CPU ele também sofre quando você sobe a qualidade gráfica, tá? Então ele vai te mostrar qual mais ou menos a margem que você tem, mas tenha em mente que você utilizando um preset mais alto, o CPU também vai ser utilizado. Outra limitação que pode acontecer em relação ao seu sistema. Nós temos placas aqui com diferentes especificações. Nós temos aqui a RTX 2060 que tem o PCI Express 3.0, a 3060 que tem o 4.0, a 4060 que tem o 4.0 e a 5060 que tem o 5.0. Aí você fala, pô, mas a minha placa é 3.0, não vou conseguir rodar nada disso. Vai, você consegue instalar 30, 40 ou 50, 60 mesmo tendo diferença de gerações do PCI Express. O único problema é que, por exemplo, a 5060 e a 4060 elas têm PCI Express X8, o que significa que se você instalar essa placa numa placa-mãe que é PCI Express 3.0 ou mesmo 4.0, no caso da RTX 5060, você vai ter uma diminuição na largura de banda por linha. Então são 16 lanes ou 8 lanes, mas cada ela tem uma capacidade. Se você tem um sistema muito antigo, com um CPU que vai ser mais fraco, existe a possibilidade de você ter sim uma penalização de performance, ou seja, você não conseguir extrair 100% da performance que você está vendo da RTX 5060 aqui. Então tem isso em mente. Se acontecer isso, ai, nossa, eu comprei a placa com defeito. Não, calma, não é defeito. Dá uma olhada se o restante do seu sistema não está sendo um gargalo. E para isso a gente tem outros vídeos aqui explicando como identificar esse gargalo. Mas Robson, eu vi a performance aí e tal, mas será que vale a pena? Porque, pô, eu já tenho uma RTX, né, cara? Eu vou fazer upgrade pra quê? Existem algumas informações adicionais. Eu falei pra vocês em relação à especificação e não é só a questão de quantidade de lanes PCI Express, como isso influencia no seu setup, mas também as tecnologias. A RTX 2060 ela veio com o Ray Tracing com o DLSS e o DLSS que tem nela é a primeira versão. E a gente já dizia desde o começo que o DLSS era uma coisa boa quando ele veio, porque ele possibilitou que a placa tivesse uma sobrevida e a gente viu isso aqui na RTX 2060. O DLSS tá ajudando e tá ajudando muito. O modo Transformer que veio agora, que basicamente é uma atualização da biblioteca do DLSS que permite que você rode com mais qualidade final utilizando um modo de DLSS mais agressivo, ajudou bastante também a 2060, mas esse modo Transformer ele também é mais pesado, então significa que você vai ter mais qualidade, mas você vai necessariamente ter que baixar a qualidade do seu DLSS para perceber isso. Com as placas mais novas, com a 3060, por exemplo, você também tem uma performance legal, melhor do que na 2060, porém você também não tem suporte às novas versões do DLSS. Também tem o modo Transformer, ainda tem suporte Ray Trace, DLSS e tudo mais,
só que você não tem suporte ao Frame Generation. Então se você quiser mais fluidez no seu gameplay, você não vai ter suporte ao Frame Generation e nem ao Multi-Frame Generation aqui na RTX 5060. E de novo, é importante a gente deixar claro que as diferenças das tecnologias são: o DLSS é para você ter mais performance e o Multi-Frame Generation ou Frame Generation é para você ter mais fluidez. Então ajuda bastante ter fluidez. Inclusive eu já comentei com vocês que em alguns casos, por exemplo, principalmente em jogos AAA, jogos que são mais casuais ou que são jogos single player, modo história, eu costumo ativar bastante porque eu já tô com uma taxa de FPS legal e eu vou colocar o Frame Generation ou Multi-Frame Generation justamente para dar mais fluidez. Mas a gente também tem ganhos aqui, como por exemplo o AV1 Decode. A RTX 3060 já tem o suporte à decodificação AV1, enquanto que a 2060 não tem suporte. A 4060 ela tem suporte a AV1 Encode e Decode, além da adição do DLSS 3 que trouxe o Frame Generation. E a 5060, além dos recursos do DLSS 4 e o Multi-Frame Generation, também entrega o NVENC com decoders novos. Esses são detalhes mais específicos para quem vai trabalhar com mídia, mas acaba sendo importante também para vocês verem que, claro, vão evoluindo. Tem os ganhos de arquitetura, que eu também não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente consegue ver, por exemplo, em relação à eficiência energética, né? Continuar precisando de uma fonte só de 500, 550 watts para você rodar uma placa com uma 5060 perto de uma 2060, né? De vários anos atrás, e ter um ganho ali de 50%, então a gente pode correlacionar isso ao ganho de eficiência energética também. Mas eu quero saber de você, qual das placas você escolheu, qual você escolheria? Você tá na 2060, na 30, na 40? Você faria o upgrade para RTX 5060, para 4060, para 3060? Ou você escolheria qual delas para montar o seu setup? Qual dos recursos te interessa mais? Falar, eu tô mais interessado na performance com DLSS, com Ray Trace, com Frame Generation, os encoders, o que te chama atenção na hora de escolher uma dessas placas? E para fazer o salto aqui, qual que vocês acham que foi o salto geracional que mais compensou aqui, né? De uma geração para outra ou de várias gerações? Se fosse para escolher, eu diria que sair de uma 2060 para uma 5060 é obviamente a escolha mais interessante. Mas deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque a gente vai trazer mais comparativos dessa galera aqui, então deixa sugestões. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.